Olá a todos! Sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 30 de julho de 2021. São 21 horas e 30 minutos na Alemanha. Então, crianças, eu estou de volta. E vamos continuar com mais uma parte de nossa história. Eu havia feito um texto imenso e vi que daria mais de uma hora. Então eu cortei em várias partes. Se eu demorar para liberar um áudio para o outro é porque sou sozinha e tenho que fazer muitas coisas sozinha. E estou atrasada com muitas edições de vídeos, postagens feitas há anos que quero torná-las todas em vídeos. E há vídeos inacabados que comecei a editar e parei também. E agora ainda tenho vídeos da outra conta que fora fechada para baixar e trazer para a nova conta. Sem falar dos meus problemas privados, que não são poucos. Mas vamos continuar. Então havia um tipo de energia que envolvia tudo como se fosse o espaço, a tela de tudo que está acontecendo dentro de sua mente. E vocês não sabem como falar dessa energia que envolve ou envolvia tudo quando vocês pensavam. Nem mesmo eu consigo palavras para explicar essa energia. O uso das palavras também permitia aos seres que aprendiam elas a mentir. Mas vocês devem estar se perguntando: o quê? Aqueles seres lindos e perfeitos passaram a mentir? Sim, crianças, mas essa é uma longa história real. Na verdade, ela ainda ficará inacabada. Até o momento que esses seres reais consigam se libertar da prisão que foram postos. Acima, eu disse para vocês que a palavra foi dada para os seres que aprendiam passarem a mentir, certo? Com o passar do tempo, fazendo vídeos e desenvolvendo a história desses seres especiais, eu vou chegar no ponto certo para falar dessas palavras e do ato de mentir usando as palavras, porque com a mente não era possível fazer isso. Naquela época, a mente desses seres era uma grande fonte de criatividade. Mas não era essa criatividade que nos ensinaram aqui neste mundo onde pisamos. Eles vinham a um mundo que chamaremos de sala existencial. Por que existencial? Porque existir não é existir de verdade. Eles são seres perfeitos e somente se pode existir em salas existenciais porque a existência não é original e nem real desses seres reais e especiais. É um pouco complicado agora, mas quando tiver tempo contarei mais para vocês. Eu peguei esta foto aqui na tentativa de explicar para vocês um pouco a energia saindo das mãos e tal, mas não é bem assim, sabe? Por todo o corpo da gente, a energia está envolvendo, contornando. E também está dentro da gente, preenchendo a gente. Criatividade. Vocês não podem pensar que esses seres especiais que eu estou contando a vocês criavam o que desejavam como nós entendemos sobre criatividade aqui no mundo que pisamos. Era uma criatividade completamente diferente do que nós conhecemos, sabemos e entendemos sobre criatividade. Vocês se sentem criativos? Sim, todos vocês são. Às vezes, apenas algumas pessoas não desenvolveram essa criatividade, alguma coisa da criatividade que ele poderia. Mas um dia essa criatividade virá à tona. Porém, a criatividade que todos exercem aqui, ela é limitada. E ela é voltada ao mundo que todos nós estamos, a esse mundo em que você pisa e que as pessoas chamam de planeta e que tem universo, aquelas coisas todas que vocês conhecem. Vocês podem criar usando a imaginação de vocês, não é? Um dia vamos falar da central de imaginação de todos nós, de vocês. Mas para não ficarmos confusos, vamos deixar isso para um vídeo no futuro, quando chegarmos à melhor compreensão dessa história. Então, essa criatividade desse mundo em que vivemos
não é digna de mentes reais e brilhantes. Não se pode criar coisas magníficas como esses seres perfeitos podiam. Com a criatividade que nós temos, que é tão limitada, nós não podemos criar como eles criavam e nem podemos imaginar como era essa criatividade deles. Um dia vamos falando mais sobre isso também. Bom, essas mentes desses seres perfeitos não possuíam um cérebro tão limitado. Talvez vocês vão se assustar, mas acho que eles não tinham cérebro. Como assim? É porque eles eram todo poder. Eles não tinham dado o poder deles para ninguém. Ninguém tinha tomado nada deles. Eles ainda estavam completos. Vocês imaginariam um ser todo poderoso tendo que ter um cérebro? Vocês imaginariam isso? O cérebro é maravilhoso, mas o cérebro foi depois inserido nesses seres para ser usado como ferramenta para que eles pudessem experimentar o mundo em que eles estavam, um mundo de prisão. Somente quando eles entraram para o mundo de prisão, eles precisaram de órgãos, de ferramentas para experimentar o mundo e não acessar mais os poderes deles. Prisão? Ferramenta? Sim, uma ferramenta. É um meio, sabe? Uma coisa que ajudasse a experimentar e conhecer, assim como vocês usam o computador para conhecer muitas coisas pela internet. O cérebro foi dado a eles quando foram aprisionados por outros seres que criaram um grande sistema de aprisionamento. Mas, como esses seres foram roubados dentro do mental deles, eles perderam muitos poderes. Um desses era o poder de se comunicarem mentalmente, que vocês conhecem por telepatia. E a verdadeira telepatia havia outro nome, que não eram nomes criados por palavras, não exigiam cérebro, pois eles não eram seres do mundo do aprisionamento que foram colocados. Mas quando foram aprisionados, eles passaram constantemente por várias transformações, que vamos chamar essas transformações de corrupções, manipulações e muito mais foi feito com eles para o bel prazer dos que queriam o poder deles todos. Mas atenção, com o tempo eles foram esquecendo quem eram e não perceberam mais que estavam dentro de uma prisão. Ao esquecerem, eles pensaram estar dentro de um lindo mundo. Imaginem, não se lembravam mais do que tinham sido, como se fosse uma amnésia mental para sempre. Vocês sabem o que é amnésia? É quando as pessoas esquecem o nome, quem elas são, quem são aquelas pessoas que estão à volta dela, o endereço, coisas desse jeito. Se isso acontece, é muito ruim. Qualquer um pode te dizer muitas mentiras para vocês. Vocês não lembram mais. Então, qualquer coisa que outros disserem, está tudo bem? Talvez ainda sentirão que, mesmo não lembrando quem são, vocês também não se sentem que vocês são as pessoas que os outros estão dizendo que vocês são. Mas os mentirosos vão se aproveitar disso e vão dizer a vocês que vocês é uma pessoa que você não lembra, mas vão ficar afirmando e vão mostrar provas. E eles vão produzir coisas para garantir que você não tente lembrar, esqueçam esse sentimento de que não lembram de alguma coisa e aceitem viver dessa maneira. O que estava ali na frente, o que disseram para vocês, e assim vai levando a vida, porque não adianta ficar tentando lembrar, não é? E dessa maneira, de geração em geração, foram esquecendo mais e mais, e esqueceram até que eles tinham esquecido, Esqueceram tudo. Vocês podem imaginar isso? Sim, com certeza vocês podem. Mas como tudo começou? Na verdade, eu não tenho como contar o começo do começo do começo. Não seguramente. Eu poderia falar algumas coisas, mas eu tenho receio de confundir vocês ainda mais. E para não confundir vocês, vou evitar de falar do que vi, por agora, pois eu não saberia explicar completamente.
E assim vou contar uma parte que eu possa, porque houve muitas corrupções e a história real desses seres amorosos tem sido violentamente atacada para que seja destruída e ninguém mais possa saber sobre ela. Mas alguns seres perfeitos que conseguiram escapar lá atrás, bem no começo, enviaram uma parte dessa história para um arquivo mental. E lá, somente mentes que pertencerem a esses seres puderam e podem acessar as informações nela contida, como se fosse uma bula da vida, um manual, um mapa, um livro de revelações para se escapar da prisão, um arquivo. E tem várias chaves, e uma outra chave muito especial, e é essa chave que abrirá uma saída. Mas somente quando mais mentes desses seres puderem, juntas, adentrar este arquivo. Uma chave abrir uma saída? Sim, afinal todos estão presos dentro, então eles precisam sair e eles querem sair, não é mesmo? Tem que abrir essa saída. Mas vamos à parte que eu possa falar pelo que vi e acessei. Era uma vez um lugar criado por seres perfeitos para que pudessem entrar e sair e viverem o diferente. E nesse lugar eles podiam criar, com a real criatividade que eu expliquei a vocês, coisas incríveis. Vocês já imaginaram poder criar mundos muito melhor e mais real do que o mundo que vocês vivem? Acho que vocês ainda não imaginaram isso, mas um dia vocês vão começar a imaginar isso. Mas não são mundos como esses, né? Onde tem casas e pessoas são obrigadas a ficar, trabalhar e viver todo tipo de dependência durante todas as suas vidas. Dependência de comer, de dormir, de sofrer, de sentir fome, sentir frio, né? Você está dependendo, quando sente frio, de roupas, com fome, de comida, dependente de alguém que vai fazer alguma coisa para você, dependente de algum aparelho, dependente de comida, dependente de roupas, dependente de tecnologia. Depender não faz parte de seres especiais, mas sim de seres aprisionados. Então, o mundo que eu estou falando não é como esse, com casas e pessoas têm que trabalhar, e nem esse mundo que vivemos através de livros, revistas, cinema, jogos, TVs, porque quando você vê um filme, você está vivendo um mundo ali. E quando você lê um livro, você também começa a entrar naquelas histórias e vai viajando, não é? O cinema também faz você viver um mundo de imaginação, de fantasia, de coisas cruéis ou coisas boas. E também tem nos jogos e a TV, que passa isso durante o dia todo. Se você não tomar cuidado, você fica aprisionada nela, vivendo no mundo da televisão. Veja, as pessoas apegadas a saber o que vai acontecer com a vida desses dois de um filme, elas estão vivendo o mundo dessas pessoas, o mundo dos filmes, das novelas, de tudo que a televisão for dando a elas. E o mundo falso dessas pessoas, né? Porque afinal eles se estão representando, vai influenciar a vida verdadeira delas. Aí eu disse um mundo, certo? Mas não seria essa palavra. Mas como posso fazer vocês entenderem? Somente se eu usar essas palavras que possam servir de referência para a mente de vocês entenderem e montarem uma imagem do que eu estou narrando. Eu estou falando que é um mundo, então você já imagina. É uma coisa imensa e tem muitas coisas dentro dele, mas eu também disse, não é um mundo como o nosso, que tem casas e tal. Então eu expliquei tudo detalhado, mas de qualquer maneira vocês sabem que é um mundo, que não tenho a palavra certa e eu uso essa, ok? Então esses seres podiam tudo, até mesmo coisas que eu não sei falar. Não existem palavras para contar. De propósito, não foram criadas palavras que possam revelar este poder, esta criatividade verdadeira deles. E todos entravam e saíam desse mundo de criatividade inimaginável. E todos criavam muitas coisas e experimentavam tudo isso. E qualquer um podia criar.
e nenhuma dessas criações se chocavam com as outras, dos outros que estavam criando também ao mesmo tempo. Não existia tempo, mas para vocês entenderem que a criação podia existir sem se chocar, sem destruir, só criava. Só se cria, era uma coisa assim esplêndida, magnífica, maravilhosa. Não há palavras para explicar este mundo. Foi feito dessa maneira para que eles não possam revelar uns aos outros o que era, o que foi. Os seres do mal fizeram dessa maneira para que eles não pudessem mais se comunicar, porque a partir do momento que não podiam mais se comunicar com a mente, que podia mostrar tudo com detalhes, as palavras não podiam. E não tinham palavras para isso. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? E eles podiam criar muito, porque não existia limite, não existia espaço limitado, não existia limitações de nenhum jeito e nem problemas para coisa alguma. Era um local muito bom de estar. Não existe palavras para dizer o que eles sentiam, mas vou dizer que gostavam muito. Mas não existe este gostar que nós entendemos, porque nosso gostar está limitado a um sentimento de desejar ter algo, de querer algo, como se fosse difícil ter alguma coisa, entendeu? E daí quando você consegue, você descobre que você gosta. Não existia isso para eles, não existia falta de nada, não existia aquele problema de não ter alguma coisa, certo? Então eles não experimentavam nenhum tipo de limitação, dificuldades, etc. E assim era tudo perfeito. Não tenho outra palavra para dar sentido a todo aquele local de criação real com seres perfeitos, criadores perfeitos. Não existia a palavra criar para eles. Existe para nós, porque nós estamos num mundo que exige que criemos as coisas com as mãos ou usando alguma tecnologia. O criar deles não era dessa maneira. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte de nossa historinha. Pensem sobre esses seres. Vocês conhecem esses seres? Vocês conhecem esses seres, apenas vocês não se lembram. Vocês não devem tomar essa história real como real de verdade. Apenas conheçam. Não tentem acreditar e também não tentem desacreditar. Não fiquem esperando que alguma coisa faça vocês acreditarem ou desacreditarem. O importante é que vocês apenas conheçam a história, a informação, está bem? E também, como eu disse, há coisas que não sei explicar, que talvez eu tenha interpretado com falhas, com erros, pois estou neste mundo ainda como humana, limitada, aprisionada, e cheguei aqui usando uma camuflagem para poder ficar, para poder entrar. Um dia vamos falar disso também, e quem sabe até lá vocês também poderão lembrar ou acessar partes dessa história. E se um dia eu puder, junto com vocês, que até lá estarão lembrando, talvez tenhamos que rever partes desta história. Quanto mais mentes puderem usar aquela chave especial para abrir a saída verdadeira para todos e dar a todos as respostas corretas e revelar tudo que nunca foi revelado, precisamos de mais pessoas lembrando, mais pessoas indo buscar essa chave, desejando ter essa chave. E não é difícil ter essas chaves. Depois eu conto a vocês. Crianças, fiquem bem, obedeçam seus pais, amem a família de vocês. Sejam boas crianças, mas sejam boas não por medo de serem punidas, ok? Mas porque vocês são bons de verdade. Então, essa história ainda vai continuar a ser contada. Enquanto isso, matutem sobre tudo que eu contei a vocês. Deixe o coração de vocês e a mente de vocês junto trazer revelações, trazer muitas informações que está dentro de cada um de vocês. Eu tenho certeza que há muitas coisas aí só esperando ser descobertas. Obrigada a todos vocês pela atenção. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.